O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônio e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo-mudo. Pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com ele para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem isso a ninguém, mas quanto mais ele lhe recomendava, mais eles o divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós cremos e porque cremos estamos aqui reunidos, celebrando essa Eucaristia, revivendo a memória daquele em quem depositamos a nossa confiança. Ele mesmo nos ensinou que a nossa fé deve ser comprovada no dia a dia, dentro da nossa vida, dentro dos acontecimentos que compõem uma existência humana e vão construindo aos poucos a nossa história pessoal. Por isso, a Bíblia chama-se também História da Salvação. Há muita gente que gostaria que não fosse assim. Gostaria que houvesse uma separação, que a religião fosse praticada à margem da vida. Uma coisa é a vida, outra coisa é a religião. Por quê? Porque a vida é dura, é pesada, é polêmica, e a religião tem que ser suave, leve, pacífica. Porque vida é coisa nossa, de pecadores, e religião é divina, é coisa de Deus. Essas pessoas entram na igreja com a intenção de refugiar-se das amarguras da semana e não estão dispostas a escutar nada que faça lembrar aquilo que elas querem esquecer. O templo sagrado, para elas, é o espaço de uma terapia espiritual, destinada a aliviar-se das mentes cansadas, dos corações abalados, das vontades enfraquecidas. Nós não podemos condená-las só por isso. A religião também se oferece, também proporciona estes benefícios. O seu erro é fazer dessa intenção a totalidade da sua fé. Aí começam e terminam suas relações com Deus e com a igreja. Esquecem que Jesus fez justamente o caminho inverso. Ele deixou a casa do Pai, a mansão celeste do alto, e veio morar no meio de nós. Veio habitar esse mundo turbulento e pecador. Como escreve São Paulo, embora sendo de condição divina, ele assumiu nossa natureza humana e se humilhou, e se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Como escreveu o profeta Isaías, 400 anos antes, prevendo sua paixão. Seu rosto
não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Ele era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado no sofrimento, como aquele diante do qual nós desviamos os olhos para não ver as suas feridas. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos dizendo essas coisas porque próxima terça-feira, 7 de setembro, vamos celebrar o Dia da Pátria. E a nossa fé, o compromisso de fé, deve estar associado ao sentimento patriótico. Todos nós que estamos participando desta celebração somos brasileiros, filhos e filhas desse país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Afinal, o que é a pátria? Quando eu era adolescente, ainda no início dos estudos secundários, uma vez eu fui designado para homenagear a pátria, recitando um poema conhecido de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Com o passar dos anos, me vieram algumas interrogações. Quem foi que contou o número das estrelas do nosso céu? Como provar que os nossos pássaros cantam mais bonito do que os pássaros australianos, mexicanos ou japoneses? Como garantir que os nossos bosques são mais floridos do que os famosos bosques floridos da Holanda? Essas perguntas não tiravam o valor nem a beleza do poema, mas me faziam ver que ele expressa a saudade do poeta exilado. Não expressa uma definição da pátria. Pátria não é meio ambiente. Meio ambiente é apenas o cenário da pátria. Pátria é povo. E o povo tem uma história, tem uma cultura que lhe dão identidade e o fazem diferente dos outros povos. Ao final da festa, nós cantávamos o hino nacional, cheio de expressões retumbantes. Sol da liberdade, raios fúlgidos, margens plácidas, lábaro estrelado, verde louro desta flâmula, impávido colosso, e no final, mãe gentil. Eu não consigo ver a minha mãe gentil fantasiada com esses adereços de escola de samba. Pátria é outra coisa, minhas irmãs e meus irmãos. Enquanto isso, nós mesmos permitimos que culturas estrangeiras tomem de assalto boa parte da nossa cultura popular. Nesses últimos anos, muitas escolas, sobretudo escolas da elite, não se constrangem em introduzir e cultivar uma festa tipicamente norte-americana, chamada Halloween, festa das bruxas, muito popular nos Estados Unidos, e que não tem nada a ver com a nossa cultura. E esquece de ensinar às crianças nossas ricas tradições folclóricas, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Negrinho do Pastoreio, Comadre Fulouzinha e tantas outras. Por quê? Porque não trazem a grife importada dos Estados Unidos. Na Bíblia não consta que Deus criou esse mundo e depois o dividiu em nações e países, mas consta que ele escolheu um povo em particular para revelar os seus desígnios e preparar a chegada do Salvador. Portanto, ele respeitou a iniciativa humana de dividir o planeta para melhor conviver, melhor administrar. No entanto, quando Jesus fez essa experiência junto do povo de Israel, ele deixou claro
que existem valores muito mais importantes do que o sentimento patriótico, do que o nacionalismo, sobretudo o valor da vida. Se um dia ele proclamou: eu vim para que todos tenham vida, ele estava se referindo a todos os habitantes do planeta Terra, sem nenhuma discriminação de fronteiras geográficas. Mas por isso mesmo, ele enfrentou o ódio de um grupo fanático de fundamentalistas, quando um dia ele curou o servo de um oficial romano, pagão, estrangeiro, e ainda elogiou a sua fé. Essas pessoas tiveram um surto de ódio e pegaram em pedra para apedrejá-lo. Enquanto estes não admitiam reconhecer a religião estrangeira pagã, Jesus ensina claramente que a fé não tem pátria e que a vida de qualquer pessoa em qualquer parte dessa terra é o primeiro e o maior dom do Criador. No próximo 7 de setembro, não há como festejar a pátria só com as cores festivas do verde e amarelo. Elas se misturam com as cores cinza escuras que sobraram da devastação e do incêndio das nossas florestas. Elas se misturam com a cor do luto de mais de 580 mil compatriotas vítimas da pandemia. Elas se misturam com as cores sombrias do desemprego, da carestia, do desmonte da saúde pública, da perda dos direitos trabalhistas. Essa pandemia do coronavírus trouxe-nos uma grande lição. Ela apareceu como se viesse do fim do mundo, devastadora, irredutível, invisível. Ela nivelou países opressores e países oprimidos. No primeiro momento, até imaginamos que as nações mais desenvolvidas venceriam rapidamente o vírus assassino e depois viriam cobrar o preço do socorro aos países subdesenvolvidos. Nada disso aconteceu. A nação mais poderosa do mundo bateu todos os recordes de contágio e de mortes. A nossa pátria amada Brasil ficou com a medalha de prata. As UTIs foram ocupadas por bilionários como por assalariados. E a economia de mercado escondeu suas fortunas ao perceber que não teriam como exercer controle e faturar grandes lucros. Considerando todos esses fatores, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convida-nos a associar a estas celebrações festivas uma outra celebração, a abrir os olhos e escutar o grito dos excluídos nas ruas e praças do país. A vida em primeiro lugar é sua legenda. É o clamor de milhões de brasileiros que, embora morando na mesma casa, na mesma pátria, estão excluídos de desfrutar as suas riquezas e assim viver com dignidade, com segurança. Uma vida segura e digna exige o alimento, exige a moradia, exige a saúde, exige a educação, exige o lazer. Não se trata de um grito desesperado, um grito de revolta, é um grito de fé e solidariedade. Ele não sai da nossa boca para fora, não. Ele parte em primeiro lugar da nossa consciência, consciência humana, cristã e cidadã. E ele passa pelo nosso coração. Nós gritamos porque amamos. A criança grita porque confia no amor da mãe. Se nós não amássemos, ficaríamos calados na nossa zona de conforto, de alienação. E ele chega às nossas mentes. Nós gritamos porque somos capazes de pensar. E sabemos por quê. Sabemos onde estão as causas dessa exclusão. O nosso grito não é da solidão. Não gritamos sozinhos. Quem grita conosco é Jesus Cristo no alto do Calvário. Tenho sede, gritou Jesus. Era a sede dele
e de milhões de irmãos e irmãs por esse mundo afora. Sede de vida, sede de paz, de fraternidade, sede de segurança, sede de justiça, fome e solidão. Nessa missa nós escutamos a narração da cura de um homem surdo-mudo operada por Jesus. Por que relembrar esse episódio que não tem mais nada a ver conosco? Não somos surdos-mudos. Sabemos, ouvimos bem, falamos bem, sem problemas. Esse é nosso engano. Há uma surdez bem mais grave do que a surdez dos ouvidos. Há uma mudez bem mais perigosa do que a mudez da boca. Quantas vezes nós nos tornamos surdos mudos pela nossa omissão e a nossa covardia? Então que escutemos o grito de Jesus no Evangelho de hoje. Efatá, abre-te, que se abra a escuta da nossa consciência para compreendermos o que está escrito na Epístola de São Tiago. A fé sem ação é morta. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.